Queriote, também significando homem de Queriote, cidadezinha ao sul de Judá, e naquela ocasião era um idealista, um sonhador. Possuidor de lúcida inteligência, foi recebido pelo grupo de pescadores e pessoas simples, com carinho e júbilo, tendo sido destacado para ser o responsável pela guarda dos seus escassos recursos monetários, seus reduzidos haveres. Ficou entusiasmado com o chamado e fascinado com aquele que o havia destacado com o convite. Quem convivesse com Jesus não tinha alternativa, amavam para sempre ou detestavam, nunca ficando indiferente. Ele deixou-se abrasar pelo seu verbo alto-sonante e doce ao mesmo tempo. A sua mensagem repassada de ternura era um refrigério para a ardência do seu temperamento inquieto e para suas ambições, pois que anelava por conquistar o mundo pelo poder e pelo destaque social. Esse era o Judas. Judas amava Jesus, porém se interessava mais pelos próprios projetos e não pela promessa de amor incondicional e da imortalidade. Infeliz, atirou-se no abismo da perdição mediante a loucura do autocídio, esquecido do amor não amado, que apesar de tudo não o olvidou, não o esqueceu, indo resgatá-lo nas regiões inferiores de sofrimentos inenarráveis, antes de surgir na madrugada do terceiro dia, após a sua crucificação e morte, isto porque o amor não tem limites. Então, ela dizendo, ó, ele se suicidou e foi para uma região bastante tenebrosa, né? No mundo espiritual. E foi lá Jesus resgatar os Judas. Mas, como nós não podemos... Imagine a consciência de culpa, né, dessa criatura traindo Jesus por 30 moedas, se suicidando. Através de reencarnações pungentes, dolorosas, o homem de Queriote resgatou o delito tremendo e retornou ao colégio Galileu. Ele, que era o mais inteligente, o único judeu após sofrer um martírio como Joana d'Arc. Então, a Amélia Rodrigues está dizendo aqui, olha, para eles limpar a sua consciência de culpa, na parábola do filho pródigo, o filho pródigo, quando retorna para casa, fala, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Será que pecar contra o céu é pecar contra o céu mesmo? Ou o céu é um simbolismo? O céu é um simbolismo. Pecar contra o céu é pecar contra a nossa própria consciência. E quando nós pecamos contra a nossa própria consciência, nós precisamos refazer o caminho. Ou nos libertarmos dessas culpas, dessas manchas. Ok? E aí foi exatamente isso que aconteceu com Judas. Judas ficou completamente magoado, triste, pecou contra a sua própria consciência. E ela está falando, olha, depois de reencarnações pungentes e dolorosas, né, após sofrer o martírio como Joana d'Arc. Então Judas, traindo Jesus por 30 moedas de prata. Muito bem. Judas Iscariotes reencarnou 12 vezes com ranceríase ou lepra para limpar sua consciência da expiação ou traição e suicídio. Essa é uma informação que eu captei numa palestra do Divaldo. Como a Amélia Rodrigues fala para ele aqui que ele teve várias reencarnações. E obviamente na intimidade deve ter revelado a ele essa quantidade de reencarnações. Né? E finalmente reencarnou como Joana d'Arc para poder o quê? Limpar, né? Para poder responder por aquilo que ele havia feito. Okay? Bom, na parábola do filho pródigo nós vemos, acabei de falar, né, sobre o pecar contra o céu, pecar contra a nossa própria consciência. E na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, pecar contra o céu é pecar contra a nossa própria consciência. Quando pecamos contra a nossa própria consciência, precisamos refazer o caminho, retificar. Foi o que nós vimos aqui com Judas. Okay? No livro Céu e Inferno, nós temos aqui um outro caso, Antônio Belo. Nós vimos o Luiz, nós vimos a mãe, vamos ver agora o Antônio Belo. Existem 9 casos no Céu e Inferno para estudarmos em suicídio. Agora, esse é um caso bastante interessante. Ele era caixa bancário, era um excelente pai de família. De tempos, a certa parte, imaginou ter comprado um tóxico na minha farmácia, servindo-se dele para envenenar alguém. Então, contando sobre Antônio Belo. Ouvia e dizia, não,
não, quereis iludir-me, lembra-me, é a verdade. Suicidou-se em 28 de fevereiro de 1865. Foi evocado em 17 de abril de 1865. Fevereiro, março, aí o Allan Kardec evocou o Antônio Bell para estudar como é que era a situação dele no mundo espiritual. Evocação. Que pretendeis de mim? Sujeitar-me ao interrogatório? É inútil, tudo confessarei. E aí o evocador. Bem longe de nós o pensamento de vos afligir com perguntas indiscretas. Desejamos saber apenas qual a vossa posição nesse mundo, bem como se poderemos ser-vos úteis. Ah, respondeu Antônio Bell, se for possível, ser-vos-ei extremamente grato. Tenho um horror ao meu crime e sou muito infeliz. Ele havia se suicidado, né? Então, ou seja, ele tinha uma consciência de culpa. Aí vamos ver, ele começa a contar a história da última encarnação, antes de ser o Antônio Bell. Vamos ver o que aconteceu. Ele vivia numa cidade do Mediterrâneo. Ele se enamorou de uma moça, mas ele tinha poucos recursos. E o pai dessa moça não queria que ele casasse com a sua filha, né? Muito bem. O que aconteceu? Ele queria pessoas um genro com mais recursos. E aí o pai dessa moça falou, não, com você não vai casar com outro. E aí o que ele planejou? Ele planejou matar o concorrente e se suicidar. Aí ele matou o concorrente e se suicidou? Não, né? Porque já tinha matado, então seguiu a vida. Após o assassinato, planejou suicidar-se, porém não o fez. E aí o que aconteceu? Vamos voltar para a sessão. Orai conosco. Aí faça a prece pelos suicídios, agora se encontra o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma prece sobre suicidas. Podemos lá dar uma passada lá para estudar também. Recomecei outra existência, a última, essa aqui com o Antônio Bell, que atravessei calmo e tímido. Tinha em mim como que vaga intuição da minha inata fraqueza, bem como da culpa anterior, cuja lembrança em estado latente conservava. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai da minha vítima, facilmente se apoderou de mim e fez reviver no meu coração, como em que imagem em espelhos, as lembranças do passado. Ou seja, nós temos o nosso consciente, nós temos o nosso inconsciente pessoal, que são as lembranças das nossas atividades, quando criança, tudo que a gente não está no consciente agora está no inconsciente pessoal. E nós temos o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É a lembrança das nossas vidas anteriores que fica temporariamente esquecida, fica no passado. Quando a gente reencarna, a gente passa por esse esquecimento do passado. Mas o pai daquele que ele havia matado, ele ficava o quê? Ficava obsediando. E ele tinha esse consciência de culpa, né? Então vamos ver o que ele retrata. Bom, ao mesmo tempo, eu era o pai de família, e ao mesmo tempo ele se via como pai de família, e ao mesmo tempo ele se via como um assassino, mas ele não conseguia entender isso. Ou seja, nós temos os espíritos protetores que nos ajudam, e aí temos os obsessores que querem o nosso mal. O pai, né, o espírito obsessor, está dizendo, você é um assassino, você é um assassino. E aí o que acontece? Ele se matou. Ele optou pela porta do suicídio. Né? Ao guia do médium. Um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Certamente, pois a obsessão que de si mesma é já um gênero de provação pode revestir todas as formas. Mas isso não quer dizer isenção nem culpabilidade. Nós já comentamos aqui, certo? O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio e, consequentemente, está em si ceder ou resistir às sugestões a que submete. Assim é que, sucumbindo, faz sempre por assentimento da sua vontade. Ok? E aqui, mais lá para frente no livro dos Espíritos, está dizendo que muitas vezes, né, às vezes
a pessoa que muda de posição, a pessoa não suporta mudar de posição, e é o amor próprio, né? Ferido. Às vezes não quer optar por uma posição mais humilde, né? Acaba se matando. Muito bem. Suicidas. Aguarda um pouco mais. Aqui já falamos, né? E a Joana fala assim, aguarda um pouco mais. Quando tudo te empurrar ao desespero. Então aguarda, né? Aguarda. Vamos aguardar. A divindade possui soluções que desconhece para todos os enigmas e recursos que escapam, a fim de elucidar e dirimir equívocos e dificuldades. Conclusão. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, na suprema humilhação da cruz. Todavia, confiando em Deus e de Maria, sua mãe, em total angústia, fitando o filho traído, aparentemente abandonado, de alma também trespassada pela dor sem nome. Então, ela está sugerindo aqui, vamos lembrar de Maria, né? Por meio de cuja confiança integral se converteu em exemplo insuperável de resignação e paciência, na sua inquestionável fé em Deus, tornando-se a Mãe Santíssima de toda a humanidade. E aí nós estudamos o livro dos Espíritos, passamos aí pelo céu e inferno. Não trouxemos aqui um slide do Evangelho segundo o Espiritismo, mas há uma mensagem, o suicídio, a loucura, que é interessante de ler, prece para os suicidas, vimos aqui no domínio da mediunidade, um pouquinho da opinião do Espírito Emmanuel, Chico Xavier, aqui nós estudamos sobre Judas Iscariotes, aqui um caso, né, de suicídio, as informações, as orientações do Espírito Joana de Ângeles, nesse livro Alerta e Após a Tempestade, enfim, há muitos outros livros na literatura espírita para estudar, o tema é vasto, mas o básico nós falamos aqui hoje, ou seja, o Espiritismo nos previne contra o suicídio, porque nos mostra que há vida no corpo e vida fora do corpo, né? Que nós estamos aqui, viemos do mundo espiritual, para o mundo espiritual nós vamos retornar, que não adianta nada nos matarmos. Então, está difícil a situação? Vamos esperar um pouco mais, né? A ajuda vem do alto. Por mais que nós pensemos que nós estamos abandonados, os espíritos, amigos, o nosso guia espiritual está nos ajudando, nos orientando. E muitas vezes aquele desespero a gente não consegue se conectar a eles e não conseguimos receber ajuda. Então, vamos aguardar um pouco mais. Tem esse canal, né? Espiritismo hoje amanhã, se ficar boa a gravação a gente carrega lá, quem tiver interesse, perguntas, dúvidas, concorda ou sem corda? Nós tivemos a oportunidade de estar no velório de filho de um amigo, 24 anos, que se suicidou. Ele olhava as ativadas, preparando o vídeo, que várias vezes entrou e saiu, e não teve jeito, mas se jogou do 12º andar, à frente da mãe. E na igreja, no catolicismo, na igreja, quando uma pessoa morre, faz missa, a pessoa faz umas peças. Eu não sei se essa vibração é boa, sabe? Eu não sei, mas existe isso. Porque para a pessoa que faz matrimônio, por que ela não faz para esse suicídio? Elas se negam. Não podem. Então, é aquilo que eu falei, né? Se a pessoa se suicidou, ela fala, o que acontece? Ela está falando, por que algumas religiões não oram pelos suicidas? Porque eles acreditam que o espírito vai para o inferno, e do inferno ele não sai. E o Espiritismo vem nos mostrar que o inferno não existe, o paraíso não existe, o limbo não existe, isso é da teologia, não é? Da teologia que foi criada. Ou seja, não existe o alto, não existe o baixo no universo. O que existe são 2 trilhões de galáxias até o momento descoberto, 17 bilhões de planetas semelhantes ao planeta Terra na nossa Via Láctea. O que existe somos nós, espíritos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, porém candidatos à angelitude, todos vamos chegar a ser anjos. E neste livro, O Céu e o Inferno, nesses 9 depoimentos dos espíritos suicidas, o Allan Kardec ele evocou os espíritos, né? Nós vemos as evocações dos espíritos, ele estuda a situação dos espíritos que se suicidaram, mas ele também eles fazem as preces, e essas preces vão
vão suavizar o sofrimento desses espíritos. Então, por que não orar por suicidas? Precisamos sim orar por suicidas. Precisamos orar para aqueles nossos parentes que desencarnaram, para os nossos entes queridos. E essa oração vai ajudá-los, com certeza. Mas nem todas as pessoas, nem todas as religiões compreendem o que nós compreendemos no Espiritismo. Por isso que é importante nós estudarmos o Espiritismo, divulgarmos, não é? E para essa mãe, para esse pai, partiu, tudo bem, fica sempre aquela, poxa, será que eu não podia ter feito algo mais? Será que faltou alguma coisa de mim? Será que eu não poderia ter estado mais perto? Como eu não consegui verificar que ele estava nessa situação, nesse estado? Mas o que nos acalenta, o que nos dá esperança é que o espírito não morre. Não é? É que nós somos espíritos imortais e que vamos reencarnar múltiplas e sucessivas vezes e que poderemos nos reencontrar, como é o caso da mãe que a gente estudou, não é? Ela se suicidou e se afastou do filho, teve um resultado completamente diferente, mas no decorrer da vida espiritual eles vão se reencontrar com certeza no futuro. Não é? Muito bem, eu agradeço, que Deus nos abençoe e nos ajude. Então vamos orar. Vamos orar então pelos suicidas, não é? Muito bem. Neste instante, Mestre Jesus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Nós queremos, Mestre Jesus, pedir aos bons amigos espirituais que acalentem as mães, que acalentem os pais daqueles que passam pela separação difícil de um filho, de uma filha, de um irmão, aqueles que partiram pelo suicídio, aqueles que optaram pelo autocídio, aqueles que por orgulho optaram largar a vida e encontraram a vida, Senhor Jesus, aqueles que por orgulho, por desconhecimento da imortalidade, por um egoísmo, esqueceram do amor de mãe, do amor de pai, do amor de um amigo. Por eles nós te rogamos, Mestre Jesus. Rogamos por estes irmãos que se mataram das mais variadas formas possíveis. Nós te rogamos por eles, para que eles possam arrepender-se, para que eles possam refazer o caminho, para que eles possam reencontrarem-se com Deus, equilibrarem-se espiritualmente e emocionalmente. Nós te pedimos, Mestre Jesus, pelos irmãos que se perdem pelos vícios das mais variadas formas possíveis, aqueles que se perdem pelos vícios, os sexólatras, aqueles que se drogam, aqueles que ingerem bebidas alcoólicas, que estão desgastando-se espiritualmente, estão desgastando o seu organismo. Nós te pedimos, Senhor Jesus, por aqueles que estão fazendo a descida de Jerusalém para Jericó, conforme a parábola do bom samaritano, estão se afastando das leis de Deus. Nós te pedimos por aqueles que são os corruptores, os corruptos, por aqueles que são violentos, por aqueles que são agressivos, por aqueles que são ansiosos, ciumentos, que de uma maneira ou de outra também estão suicidando-se indiretamente, Senhor. Estão somatizando doenças. Nós te pedimos que eles possam ser auxiliados neste momento. E que Jesus nos abençoe o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo de Carvalho Monteiro. E que os bons amigos espirituais, que pelo menos um destes bons amigos espirituais possa nos acompanhar de volta para os nossos lares. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja.